Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz esteja conosco. Sintonizando esses nossos irmãos espirituais, que estão sempre à nossa volta, nos dando sustentação. Busquemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a esses bons espíritos serenos do bem, para que nos auxiliem no entendimento de tudo o que veremos na noite de hoje. Que isso não fique só na lembrança, que possamos botar em prática no nosso dia a dia, pois é essa a nossa finalidade, a aplicação do amor, não em pensamentos apenas, mas em atos, atos verdadeiros, emanados do nosso coração. Em nome de Deus, de Jesus, vamos iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abrace, nos envolva e permita que sejamos capazes de trazer uma mensagem, uma grande mensagem de reflexão para as nossas vidas. Num certo momento, num amplo salão e já na espiritualidade, vários espíritos estavam sentados neste salão, aguardando um momento de decisão. Todos eles ansiavam por uma nova oportunidade de vida na Terra. Uma nova encarnação, mais uma chance de poder rever todo aquele passado delituoso, aquele passado equivocado. Quantos corações foram dilacerados por suas atitudes. E naquela noite, naquele momento, eles saberiam se iriam ou se não iriam em breve reencarnar. Uns comentavam com os outros, trazendo a notícia de quão difícil foi a última encarnação, quantos erros, quantos corações foram dilacerados pelas suas atitudes, e cada um tinha a sua experiência. Um chorava com o outro, mas todos estavam naquela expectativa, naquela grande expectativa de que, quem sabe, hoje já saiamos daqui renovados em espírito, sabendo que poderemos efetivar um novo planejamento reencarnatório. E a esperança era grande. Até que, num certo momento, as cortinas se abriram e, diferentemente do nosso plano, quando os coordenadores que sempre sentam à mesa entram andando pelo tablado, os espíritos superiores vinham no alto e assentavam-se cada um nas suas poltronas. Poltronas que não tinham os adereços magníficos e belos e com ouro, mas reluziam os assentos, a mesa, tudo era luz. Os espíritos belíssimos
com suas auras brilhantes, e a expectativa crescia cada vez mais naqueles corações. Até que o coordenador da noite começou a falar para toda aquela plateia. E eram centenas de espíritos ali. E começou a falar com eles num tom sério, porque o momento era sério. Queridos filhos que buscam uma nova oportunidade, hoje saberão se o retorno acontecerá em breve, se o retorno será em tempo médio, ou se o retorno ainda demorará algum tempo. Mas antes de saberem, é importante que falemos algumas coisas e nada diferente do que vocês já sentem. Não queremos acumular e nem reviver as dores do passado. Não com o intuito de massacrar, não com o intuito de diminuí-los, mas antes, para que se acerquem da responsabilidade que é uma nova experiência. E vamos lembrar dos momentos sublimes do nosso Mestre Jesus, quando trouxe, através do evangelista Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Onde pródigo, na verdade, é muito mais o Pai. A grandiosidade do Pai é que queremos estabelecer nessa noite. Lembremos, um Senhor foi procurado por um dos seus filhos, o mais moço, e esse pede a seu pai: Senhor, peço-te a minha parte na herança. E o evangelista é simples nesse momento, sem muitos detalhes. O pai separa a parte que era do seu filho e lhe o entrega. Passado algum tempo, esse filho sai para a vida, sai para um país longínquo. Mas antes de darmos a continuidade nessa parábola, é importante pararmos aqui e comentarmos do momento em que Jesus coloca isso. Porque naquela época, fazer isso, esse tipo de pedido para um pai, era como se desejasse a morte em breve desse mesmo pai. E isso, toda a comunidade, para toda a comunidade era algo impensável, não se aceitava. O filho saiu dali marcado. Aquele jovem saiu sob a reprovação de toda a comunidade, porque era um feito inaceitável para todos que lá viviam. Comentário geral naquele campo. E o filho saiu, ficou um tempo, e como todos já sabem dessa parábola, perdeu tudo.
em vida indissoluta, desregrada, com vícios, com bebidas, com mulheres, perdeu tudo. E ele queria se recompor, mas veio naquele país um grande período de fome. E nesse período, então, como se fosse hoje, toda a economia estava retraída. Não havia mais espaço para nenhuma atividade que pudesse remunerar de alguma forma aquele jovem. E ele começou a pedir ajuda, começou a pedir auxílio e não conseguia. Até que uma das pessoas mandou aquele jovem para tomar conta dos seus porcos. E Jesus coloca essa situação para que, principalmente aos judeus, porque era algo também inaceitável, cuidar dos porcos. O momento é sério. E todos os espíritos que ali reescutavam aquela palestra, reescutavam com um novo modo de ouvir. Se identificavam com aquele jovem. Joguei tudo. Quanta oportunidade. Fiz mal contra meu pai, contra minha mãe, contra meu sócio. Não cuidei dos meus alunos. Não cuidei da minha profissão. Malbaratei a minha vida. Quantos vícios, quantos hábitos que cultivei, e cada um deles ia rememorando e ia se identificando na figura daquele jovem. Porque depois que morreram, porque depois que desencarnaram, queriam voltar, mas não podiam. Assim como naquele momento da grande fome, nada o sustentava, ninguém o sustentava. Passaram por aquele momento de choro e ranger de dentes. E aquele sentimento cada vez mais oprimia o peito, o coração de cada um deles. E esperavam atentos a continuidade daquele narrador. E o narrador continuava. Um momento chegou para esse jovem que depois das tormentas, depois de guardar os porcos, a alimentação que ele tinha, nem mesmo o resto das famílias lhe chegavam. Ele tinha que comer o resto que sobrava da alimentação dos porcos. E era com aquela tristeza e com aquela depressão que aqueles espíritos começavam a chorar, porque sabiam do que tinham passado após o desencarne. Nós não precisamos ir muito longe, nós agora encarnados. Não precisamos ir muito longe, porque sabemos, hoje já sabemos, em especial todos que aqui estão nos ouvindo e participando dessa noite, desse encontro, todos nós, quando erramos, já vem o arrependimento, já vem a vontade de refazer, e às vezes não conseguimos refazer em função de orgulho, em função de vergonha, que era o que aquele jovem sentia também, vergonha, por ter desprezado o valor que tinha na casa de seu pai. Certa vez, Jesus, passando pelas ruas,
um cego, Bartimeu, lhe chama. E Jesus caminhava. Jesus, filho de Davi, gritava Bartimeu. E a população lá, fica quieto. E ele continuava, Jesus, filho de Davi. E aqueles que estavam perto ainda o admoestavam, cala-te, deixa o Senhor passar. Mas ele não parava, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus para. E Jesus para nos dar mais um exemplo. Porque quando queremos alguma coisa, não basta o querer. Há que se insistir. E Jesus para e pergunta para aquele cego, que queres de mim? Essa pergunta, lógico que Jesus já sabia o que o cego queria. Mas era importante que ele se pronunciasse, que ele falasse, que ele expusesse aquilo que o incomodava e o atormentava durante muito tempo. Senhor, eu quero a visão, eu quero o retorno da minha visão. E Jesus então veja, o seu pedido será atendido. E Bartimeu volta a ver. Mas ele queria muito mais do que apenas ver. Ele não queria voltar a ser cego. Essa era a determinação e esse era o exemplo que ele queria passar para a humanidade. Não voltar a ser cego. Quando queremos reencarnar, nós queremos reencarnar para não mais errar. Mas ainda nos equivocamos. Ainda temos atitudes como daquele jovem que erra uma vez, duas vezes. Nós erramos uma vez, duas vezes, 3 vezes, 100 vezes. Se nós formos contar quantos equívocos nós já tivemos até agora, muitos equívocos. Se nós formos contar mais de 1 milhão de equívocos com os meus 58 anos, mais de 1 milhão de equívocos com toda certeza. Envolvendo quantas pessoas aí? Algumas repetidamente. Então vamos reduzir, não são 1 milhão de pessoas, mas talvez aí umas 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Quantas pessoas eu magoei nessa vida? E como é que eu tenho a oportunidade de mudar essa situação? E aí Pedro vem nos ajudar. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 10, ele vem nos falar que o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Basta querer amar. E assim muda tudo. Muda o nosso pensamento, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, mudam os nossos passos. Os nossos passos passam a ser mais seguros, mas nós temos um trabalho a realizar. Esse trabalho exigirá esforço, esse trabalho exigirá dedicação. Esse trabalho exigirá persistência, mas quanta alegria ao final desse trabalho.
ainda que com os equívocos, ainda com os erros, mas quanta alegria, porque o Senhor não é um Deus de punição, é um Deus de amor, é um Deus que olha, que perdoa, que acolhe, independentemente de qual atitude ou quais atitudes equivocadas nós tenhamos tido na vida. Mas vamos voltar lá para a Assembleia, porque os espíritos ainda estão inquietos, querem saber se vão poder reencarnar ou não. E o coordenador daquela noite continua a falar. Estava falando das dores em que o jovem se encontrava. E aquele jovem, assim como Bartimeu, tomou uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir para ele que volte na condição de servo, porque na condição de filho, ora, não tenho a menor condição de voltar. E aí ele saiu de lá e começou a caminhar. Teve a sua decisão e a sua caminhada não foi uma caminhada fácil, porque estava fraco. Mas ainda assim conseguiu chegar. Quando chegou perto da residência do seu pai, logo os funcionários foram avisar ao pai: Senhor, o teu filho, o mais novo, está chegando aqui no sítio. E o Senhor então deixa tudo para trás e sai correndo em busca do seu filho. E aí nós vamos parar um pouquinho esse trecho. Vocês também estão ansiosos, né, para saber se os espíritos vão reencarnar ou não. Eu também estou. Mas é importante esse detalhe que Jesus coloca na parábola. Um senhor, um ancião correndo. Isso também não era usual naquela época. O ancião não corria. Mas aquele senhor foi socorrer. Era um novo pensamento. Jesus começa a trabalhar todo o ambiente, todos os hábitos daquela época e começa a tirar um pouco para que as pessoas ampliassem o campo de ver. Assim como nós precisamos ampliar quando vemos alguma situação constrangedora, antes de julgar, ampliemos com o coração. Corramos ao alto, levantemo-nos. Porque quando o jovem foi procurar, ele se levantou para poder buscar novamente o Senhor, o seu Pai. E aí falava, quando foi encontrar o jovem queria se ajoelhar, mas ele não permitiu, já segurou o jovem e o abraçou e beijou no pescoço. Esse símbolo é muito importante, que é o símbolo da paz, é o símbolo do acolhimento, é o símbolo de eu nada tenho contra ti. E antes de dirigir a palavra para o jovem, dirigiu a palavra ao funcionário. Vá, prepare um novilho, porque hoje nós vamos ter uma festa. O meu filho voltou. O coordenador poderia continuar a parábola, mas ele vai parar nesse momento e se dirige aos espíritos falando: meus filhos amados, assim como aquele pai que ama incondicionalmente aquele filho, nós desse lado amamos a cada um de vocês. Sabemos da condição e da capacidade de amar
de cada um de vocês. Sabemos da força que existe nesse coração e sabemos o quanto vocês vão se dedicar na próxima encarnação, porque sim, foi autorizada a reencarnação de cada um de vocês. Novas oportunidades, um novo momento, um novo sol, um novo resplandecer. Ao término desse encontro, cada um irá se encontrar com seu espírito protetor, que dará detalhes do planejamento reencarnatório. Momentos difíceis, um novo momento para que possam juntar novamente seus joelhos. Alguns com a prova da riqueza, alguns com a prova da miséria, outros com a prova da dificuldade de saúde, outros ainda sem a sua liberdade de manifestação intelectual, mas cada um terá o amparo do Senhor que está no céu. Cada um terá o amparo do nosso Mestre Jesus. Todos estaremos com vocês em cada momento da vida. Eia, animem-se, pois o amor cobriu a multidão de pecados e vocês cumprirão mais uma vez um novo momento, uma nova etapa com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe. Muita paz. Então vamos, irmãos queridos, na certeza de um Pai misericordioso que nos recebe de braços abertos, sentir o aconchego de Jesus no nosso lar nesse momento. Sentir que todo o nosso lar é envolvido na luz do Mestre, que todos os corações que habitam conosco recebem nesse momento as tuas bênçãos, o teu carinho, Senhor. Vamos abrindo o nosso coração e a nossa mente para sentir a presença de Jesus no nosso lar, nos convidando a aproveitar ainda esta encarnação para as modificações necessárias. Vamos agradecer a Deus por já sabermos que a morte não existe e que não podemos perder as oportunidades benditas que Ele nos manda. Envolve, Jesus, o nosso corpo físico, a nossa mente, os nossos órgãos, para que estejamos em harmonia, em equilíbrio, para sentir o teu abraço e o teu convite à renovação interior. Que assim seja, que possamos estar atentos durante toda essa semana nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Estarmos ligados com Jesus é estarmos ligados com a natureza, cumprindo o nosso